Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Sabe uma coisa que tem me chamado muita atenção no meu trabalho aqui no Porto? É a quantidade de gente que viaja para o Caribe. É verdade, a toda hora um grupo de turistas embarca num navio e vai fazer cruzeiro no Caribe. O que será que tem de tão especial nesse lugar? E onde será que fica? Você sabe? Eu descobri que eu não sei muita coisa sobre o Caribe, mas nunca é tarde para aprender. E é isso que nós vamos fazer juntos na nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje vamos estudar a região do Caribe, uma região da América marcada pela fragmentação. Você vai conhecer os principais países que constituem a sua geografia, onde praias paradisíacas escondem verdadeiros paraísos fiscais. E vai aprender em que são baseadas as economias nacionais desses países. E atenção que a nossa teleaula está começando agora. Cancún, México. Oi, mãe, tudo bem com a senhora? E papai? Aqui está tudo um sonho. Quando Edu disse que queria passar a nossa lua de mel no Caribe, eu achei a ideia boa, mas superou a minha expectativa. Que litoral maravilhoso! A senhora precisa ver a cor da água. O hotel também parece coisa de cinema. Ah, não esquece de agradecer a Martinha pela baixela e diz que estou levando para ela um lindo recuerdo desta cidade. Nossa senhora, que praia lindíssima, meu Deus do céu. Eu queria estar nadando num lugar desse. Por que você acha que eu coleciono esses folhetos? Essas praias são lindíssimas mesmo, paradisíacas. E as ilhas são diferentes, né? E esses folhetos prometem muitas coisas, hein? Passeios de barco, programação em cassinos, estadias em hotéis de luxo. Nossa, deixa a gente sonhando com água na boca. E não é? Se é. Cada cartão que me aparece do Caribe. Eu que não sou bobo nem nada, também adoraria dar um mergulhinho naquelas águas. Eu não ia nem saber que ilha escolher. Agora, tem um problema. Eu sempre me confundo com aqueles países todos. E você? Conhece bem aquela região? Cancún, México, Trindade, Caluba, Ilhas Caimã e Porto Rico. Honduras, El Salvador, Nicarágua. Muita gente se confunde com os países dessa região. Talvez porque sejam pequenos demais, talvez por causa das suas inúmeras ilhas. Se você é um deles, então preste atenção. Na verdade, o Mar do Caribe banha, além dos 7 países que formam o Istmo, as numerosas ilhas antilhanas, que totalizam 12 países. Como você viu, ao contrário dos países da América do Sul, que em sua maioria possui grandes extensões territoriais, o Caribe é formado por países pequenos. Em outras palavras, dá para dizer que a região caribenha tem uma organização espacial marcada principalmente pela fragmentação. Rui, o México não é um país pequeno. Você tem razão, mas o México é uma exceção. Aliás, ele só não é maior ainda porque várias das suas terras foram anexadas aos Estados Unidos. Isso eu sei. Por isso que algumas cidades norte-americanas têm nomes como Los Angeles, por exemplo. Isso. Agora, dos países do Caribe, o México é o que eu tenho mais notícias. Eu vivo conferindo o embarque e o desembarque de mercadorias trocadas entre Brasil e México. Isso porque o Brasil e o México são 2 dos mais importantes países da América Latina. E o fluxo de mercadorias entre nós e eles tem sido muito grande mesmo. Nossa senhora, mas que regiãozinha mais fragmentada, hein? Eu bem que gostaria de ficar por dentro dessa história. E você, não? A região do Caribe, que tem no mar seu principal elemento de identificação, é o berço da América Latina. Foi lá que ocorreu o descobrimento do nosso continente americano por Cristóvão Colombo, e de onde se difundiu toda a colonização espanhola na América. Mais tarde, outras nações europeias se interessaram por esta área, fazendo de algumas ilhas suas colônias. Durante o período em que a região estava sendo colonizada, houve uma preferência pelo estabelecimento de monoculturas nas terras altas do Istmo, enquanto as planícies, onde ficavam as florestas, permaneceram fracamente povoadas. E esse padrão de povoamento, surgido no período colonial, permanece até hoje. No início do século passado, começou o processo de descolonização, quando os núcleos de povoamento, isolados uns dos outros, tentaram formar a Federação Centro-Americana. Mas essa tentativa de unidade não resistiu,
E logo, iniciou-se o processo de fragmentação, onde cada núcleo de povoamento se constituiria num estado independente. Isto, e mais os fatores fisiográficos, como o istmo que forma a parte continental da região, além da presença de diversas ilhas, explicam as pequenas dimensões destes países. Esse padrão de ocupação territorial do tempo colonial deixou sua marca até os dias de hoje. Os grandes plantios monocultores passaram às mãos de empresas estrangeiras, algumas de origem norte-americana, como a United Fruit Company, que foram e ainda são proprietárias de grandes extensões de terras, influindo política e economicamente no destino destes países. Poxa, quer dizer que os americanos são donos de boa parte das terras do Caribe? Parece que a herança colonial é muito forte nessa região. E você sabe que a estrutura turística é financiada por grupos internacionais? E além do turismo, que a gente sabe que é importante para a economia da região, bem como os produtos agrícolas que eu conheço bem lá do Porto, como açúcar, o fumo, a banana, que outras fontes de riquezas eles têm? Olha, que eu saiba, porque eu já li um pouco a respeito, existem os recursos minerais, como o petróleo no México, a bauxita na Jamaica. Mas veja a bauxita, por exemplo. A Jamaica exporta a bauxita no estado bruto, sem beneficiamento. E o que acontece? Ela recebe apenas uma parte do lucro. E quem fica com a outra parte? É preciso dizer. É claro que as regiões que beneficiam e transformam a bauxita, que ficam nos países mais industrializados. Sempre a dependência, né? Mas existe uma outra fonte de renda importante aqui nessa região. E não tem nada a ver com praia, nem com banana e nem com bauxita. Bom, você está falando dos ritmos musicais? Não, isso aí é cultura. Eu estou falando de negócios mesmo. É que existem alguns países por lá que facilitam a entrada a instalação, né, de empresas estrangeiras ou de representações. Não entendi. Olha, é um negócio da China. Imagina que você seja o representante de uma dessas empresas, né? E eu sou do governo de um desses países, por exemplo. Eu deixo você se instalar no meu país, cobro impostos baixíssimos, ofereço vantagens burocráticas, exijo quase nada em termos de documentação e não estabeleço qualquer controle sobre a sua empresa. O que é que você acha? Bom, é o paraíso? Exatamente. São os paraísos fiscais. Países como as Bahamas são verdadeiros armazéns do capital estrangeiro, deixando os seus proprietários livres dos altos impostos de seus países de origem. Bom, então assim fica fácil. Mas o problema é que esse dinheiro não ajuda nas dificuldades que esses países possuem. Essa dependência não acaba gerando desenvolvimento para eles, muito pelo contrário. Esse negócio de cartão postal é bonito mesmo, né? Mas para quem mora nessas regiões, as coisas nem sempre são tão bonitas assim. Tem sempre o outro lado da moeda. Olha, ouve só o que eu li nesse jornal. Toda a região do Caribe é caracterizada pela pobreza. Seus indicadores de desenvolvimento humano são muito baixos. Vários grupos dominantes alteram-se no poder, mas nunca resolvem questões sociais básicas. Fragmentada e dependente, essa região é um exemplo de instabilidade política, onde a democracia está sempre por um fio. Não dá pra ver o Caribe sempre com olhos de turista, né? Manágua, Nicarágua. Paulinho, como vão as coisas na velha São Paulo? Como vai o colegial? Estou com saudades de você, meu neto, do nosso Brasil. Já lá se vão 2 anos que começou meu trabalho aqui na Embaixada Brasileira. Aprendi a gostar muito das pessoas deste país. É um povo forte que enfrentou movimentos guerrilheiros e embargos econômicos que só fizeram aumentar suas dificuldades. Nem por isso perdeu a coragem e a simpatia. Tome conta da nossa cidade. Abraços de seu avô. A influência dos Estados Unidos na região do Caribe sempre foi realizada em grande escala, entre outras razões, por motivos estratégicos. O Canal do Panamá é um exemplo disso. O Canal do Panamá é formado pelo Grande Lago de Gatún, além de 3 eclusas. O processo de enchimento e esvaziamento dessas eclusas permite a subida dos navios acima do nível do mar e a sua passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Portanto, esse canal permite uma grande economia de tempo e dinheiro no transporte marítimo entre esses 2 oceanos. O canal permite que um navio saia da costa atlântica dos Estados Unidos em direção à costa pacífica, sem passar pelo extremo sul do continente, o que significa uma grande economia. Por isso, a história do Panamá, desde a sua independência em 1903 até os dias de hoje, está ligada aos interesses norte-americanos na construção e no controle do Canal do Panamá.
E apesar da cobrança de taxas se constituírem na principal fonte de recursos do Panamá, os norte-americanos são os grandes beneficiados pelo seu uso por motivos econômicos e estratégicos. Os americanos têm um olho grande nesse pedaço de terra e água. Eles mandam e desmandam. O caso do Haiti também é marcante, né? Os Estados Unidos é que promoveram aquela intervenção militar utilizando sua influência junto às Nações Unidas para fazer retornar o padre Aristide. Você lembra disso, Maurício? Claro que lembro. E não podemos esquecer de Cuba, né? Que sofreu um grande embargo econômico dos Estados Unidos. Havana, Cuba. Oi, Beth. Aqui em Cuba as praias são assim, lindas. Mas perdemos o jogo para as cubanas. Elas são muito fortes no vôlei. Aliás, em muitos esportes. Incrível como um país tão pequeno conseguiu se tornar uma superpotência esportiva. Ponto para eles. Mas nas ruas a gente sente muito descontentamento. Abraços, Rita. Eu acho que a situação em Cuba foi muito prejudicada pelos problemas que Cuba teve com os Estados Unidos. É muito boa. A educação, a saúde, né? Foi o que mais se desenvolveu lá. Eles dão bom incentivo à cultura e ao esporte, mas tem opressão, né? Ok, eles estão progredindo para essa fase da democracia. Bom, a política eu desaprovo totalmente, né? Agora, se a gente for falar em termos de esportes, aí não é indiscutível, né? O caso cubano merece destaque, não apenas por ser o único país socialista do nosso continente, mas pelos seus contrastes marcantes. Por um lado, Cuba chegou a um desenvolvimento humano em níveis mais elevados que seus vizinhos do Caribe. Por outro, os princípios democráticos deixam a desejar. Para agravar, as recentes transformações mundiais deixaram Cuba numa situação de isolamento e as condições de vida alcançadas vêm caindo. Surgem grandes focos de descontentamento com o regime castrista e a fuga de grandes contingentes de cubanos para os Estados Unidos em busca de oportunidades e conforto capitalista. Puxa, realmente eu não sabia quase nada dessa região, vivendo e aprendendo. Bom, eu vou fazer minha inspeção e você, a sua revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a região do Caribe, que é conhecido mundialmente como polo turístico pelas suas praias e paisagens. Conheceu também as características geográficas da região, caracterizada pelo istmo que forma a parte continental e as diversas ilhas que formam os menores países do continente americano. Constatou que o processo de exploração colonial deixou marcas profundas na estrutura socioeconômica, baseada na exploração de produtos agrícolas e no poder das elites locais, associadas a grandes grupos estrangeiros, criando os paraísos fiscais. Finalmente, observou a grande influência norte-americana na região, no destino de países como o Panamá e Cuba. Bom, agora é a sua vez de apanhar o livro e aprofundar todas as questões que a gente acompanhou aqui na teleaula. Até a próxima.